Oi pessoal, eu sou a Jéssica Macedo e esse aqui é só mais um canal para mostrar batons, porque eu tô com medo dos meus batons vencerem antes da pandemia acabar. Não, gente, brincadeira. Esse aqui é um canal para compartilhar conhecimento, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e é sobre uma área pela qual eu tenho uma grande paixão, que é a comunicação digital. Essa ideia de estar aqui hoje, né, o primeiro vídeo desse canal novo, é justamente de uma demanda antiga que eu venho aí aos pouquinhos tentando atender a todo mundo, mas que eu acho que precisava realmente de uma postura mais sólida, né? Que é realmente tirar a dúvida das pessoas, né? E a respeito daí desse mundo digital, da comunicação digital, que é uma coisa recorrente na minha vida. Eu recebo muitas perguntas, tanto nas minhas redes digitais quanto na minha vida pessoal, né? Nos encontros offline. E daí surgiu essa ideia de lançar esse canal, meio que para prestar uma consultoria gratuita para essas pessoas. Eu vou responder a algumas perguntas pontuais sobre redes sociais, principalmente, né? Sobre esse universo da comunicação digital, para tentar ajudar essas pessoas a tomarem aí um norte, que às vezes é só isso que a gente precisa, né? De alguma. Não é nenhuma solução propriamente dita, mas alguém que nos guie. E aí eu lancei na semana, algumas semanas atrás, uma caixinha lá no Instagram, assim, bem despretensiosa, falando, né? Deixa eu te ajudar. E as pessoas me mandaram perguntas, e me mandaram muitas perguntas. A princípio eu ia fazer uma live para responder a todo mundo, mas como foram muitas perguntas, eu segmentei essas perguntas, aglutinei ali de acordo com temáticas semelhantes, e aí resolvi fazer uma série de vídeos para vocês com essas perguntas que talvez a dúvida de um possa ser também a dúvida do outro, por que não, né? E possa acabar ajudando aí muita gente. Para quem não me conhece, eu sou jornalista por formação, mas trabalho com o digital aí desde 2009, né? Os primeiros passos ali de tentar profissionalizar as redes sociais, e é minha carreira desde então, é isso que eu realmente faço e gosto de fazer. Tenho uma grande experiência com o setor público e, inclusive, boa parte das perguntas que eu recebi são direcionadas a este setor específico, mas eu não vou falar somente do setor público. Mas eu passei aí pela Câmara dos Deputados, pelo Ministério da Saúde, pela Casa Civil da Presidência da República, pelo Senado Federal, e hoje eu estou no governo do Distrito Federal. Tiveram outras coisas no caminho? Tiveram, né? Entre as mais recentes eu estive com o pessoal da UiGov, acredito que talvez muitos de vocês que trabalham aí com comunicação pública os conheçam, trabalhando com inovação no setor público. Mas tiveram outras coisas, tiveram campanhas políticas, tiveram clientes do segmento jurídico, do segmento médico, educacional, enfim, tem uma caminhada aí fora, né, o trabalho de jornalista offline, principalmente na área de cultura e política que eu atendi aí alguns anos atrás. É isso, gente. Para começar, até por conta dessa minha experiência e por ter sido uma boa parte das perguntas, eu escolhi as redes sociais de governo, né? A categoria redes sociais para governo para responder as perguntas, porque foram bastante, eu estou com elas aqui na tela, para ir respondendo vocês aos pouquinhos, né? E tentando ao máximo ajudar nesse processo. Outras dúvidas podem surgir? Com certeza, porque nada é fácil, nada é uma fórmula única nesse universo, e por isso a gente conversa e troca ideias sempre que pode, né? Primeiro eu quero agradecer aqui todo mundo que participou da minha pequena pesquisa lá no Instagram. Eu realmente não esperava tanta gente, isso foi muito legal. E você que porventura vem assistir esse vídeo, deixa aí nos comentários suas dúvidas, seus questionamentos, que a gente vai
ao máximo tentando ajudar. É para ser uma conversa simples, gente, bem leve, eu não vou fazer aqui nenhuma apresentação, não é mais uma das palestras da Macedo, é simplesmente a aquela dúvida que você tira com um colega no cafezinho, num evento, é isso que eu vou fazer aqui. São consultorias bem diretas e bem pontuais, tá? Então vamos às redes de governo. Eu gosto muito de falar em redes de governo, porque obviamente é onde eu tenho bastante experiência, mas é uma área que tem muita dor, carrega muita dor e pouco apoio ainda, sabe? Já melhorou bastante, temos aí bastante cases, né, de sucesso para nos referenciar, mas a jornada não é fácil para quem trabalha com comunicação pública, porque o digital, o marketing de forma geral, ele é focado em vendas, ele é focado em um nicho que não é bem o que a gente faz e a gente nem tem muita certeza do que a gente faz. A gente vende a imagem da nossa instituição, do nosso governo, daquela figura que está representando a gente ali naquele momento, que está liderando a instituição, é um mundo à parte. E que ainda há pouca literatura sobre o assunto, ainda gera muita dúvida, tem a questão legal, jurídica, que também deixa a gente em certas situações meio, eita, e agora o que que eu faço, né? Então, eu sei das dores de vocês, pessoal aí, muita gente, vocês não têm ideia que me mandou pergunta que é do setor público. Então, eu entendo a dor de vocês, vou responder as perguntas e não vou dar nomes para quem fez as perguntas, porque eu entendo que algumas pode colocar a pessoa numa situação meio complicada, né, de estar em um cargo muito sujeito a críticas, então eu vou só responder as perguntas sem mencionar de onde elas vieram. De onde elas vieram, vocês sabem, a maioria são amigos meus, né, que mandaram ali no Instagram, mas não vou dar nomes aos bois. Então aqui a primeira pergunta que eu tenho é: qual é o limite para conteúdos no perfil institucional? E aí eu considero que essa pergunta ela tá focada em todos, apesar de muita gente direcionando, né, a criação de conteúdo para o Instagram, mas eu acho que atende a todo mundo, a todas as redes essa pergunta, porque é uma dúvida recorrente, né? Existe um limite? Não existe um limite, gente. Não existe assim, olha, você publicar 2 publicações ao dia em tais horários, sucesso. Não é assim que a gente descobre qual é o número de publicações que a gente tem que fazer. Vou começar pelo Twitter, por exemplo. O Twitter, ele é mais um broadcast. Ele mudou bastante, né, nos últimos anos. Começou a trabalhar ali também com interesses, não perdeu um pouco daquela linha do tempo que a gente ia vendo os mais recentes primeiro. Então, ele já não é mais tão breaking news como a gente trabalhava, né? O Twitter, ele era a grande pauta de tudo, assim, muitas notícias aconteciam primeiro no Twitter. Apesar disso, ele segue sendo a melhor rede para você colocar o máximo de informações que você precisa colocar em algum lugar, né? Eu sei que uma das dores do setor público é que a gente é cobrado além da conta de colocar tudo no ar, né? Seja aí pelo princípio da transparência, da publicidade, seja porque realmente há questões de ego, tem que colocar, porque tem que colocar e acaba desrespeitando um pouco do nosso planejamento. Mas o Twitter é ainda a melhor rede para você colocar muita informação, né? Colocar notícias, dar intervalo, não vai fludar a timeline de ninguém e criar conteúdos diversificados, não só simplesmente soltar links, tá? Mas se você precisa soltar links, o Twitter é o melhor lugar ainda. Eu não vou falar nessa primeira pergunta dos formatos de conteúdo, então só em questões de quantidade, se você precisa, né, não desovar uma palavra feia, né, assim, como se você estivesse se livrando, mas se você precisa realmente passar muitas informações, sem necessariamente se preocupar com a relevância de cada uma delas ou qual é a prioridade, o Twitter é uma boa saída.
Aí a gente tem as outras redes, as principais redes aí, né, que é Instagram e Facebook, que trabalham com o algoritmo. Algoritmos muito semelhantes, né, das duas plataformas que dá pra gente pensar junto. Será que dá para se basear em um limite quando a gente fala de algoritmo? Não dá, gente, porque o algoritmo ele aprende tanto, ele muda tanto que realmente não dá para se fixar numa coisa e achar que aquilo é tudo. Primeiro de tudo, eu acho que é muito importante assim ter um equilíbrio entre o que seria o ideal e o que eu consigo entregar, tá? Não adianta eu descobrir que o meu número ideal de publicações são 3, se eu sou uma equipe que faço tudo sozinho, do texto, da arte, da métrica, de tudo, e aí eu não consigo fazer as 3 publicações. Eu faço as 3 publicações, mas eu não faço isso com qualidade. Preciso encontrar um equilíbrio entre o que eu consigo fazer e o que é o ideal. Primeiramente, acho que a gente tem que enxergar isso. Como é que a gente descobre se... Gente, eu vou interromper um segundo, porque a Alexa, ela quer se meter na conversa. Não é o momento. Enfim, como é que a gente descobre? Acho que assim, para um perfil que já existe, que já está funcionando, é muito interessante que você entre nas suas métricas ali. Tanto o Facebook quanto o Instagram tem, né? Isso bem fácil, bem simples de entender. E olhe qual é o interesse das pessoas pelas suas publicações mais recentes. Você vai fazer essa conta meio que vai fazer assim, uma divisão, um balanço entre número de likes, o número de salvamentos, de compartilhar, de comentar, ver o que ele realmente gera algum engajamento. Esse engajamento é o interesse das pessoas pelo seu conteúdo. Engajamento não é só like, engajamento não é só comentário, tá, gente? É um balanço, é uma equação que você faz entre tudo isso. Tá, você descobriu ali mais ou menos a sua linha de interesse, o que as pessoas se interessam. O que você consegue produzir com base nesses interesses, tá? É uma coisa para você pensar também. Qual é a relevância do seu conteúdo para aquelas pessoas, né? Às vezes eu sei que determinado tema rende mais, mas esse conteúdo ele é relevante para as pessoas que me seguem, que me acompanham, elas simplesmente sempre passam batidos. Você tem que ir pesquisando isso nas suas métricas, descobrindo ali realmente o que causa interesse, o que é relevante para aquelas pessoas. Visto isso, você vai ver outra coisa que é muito importante. A gente quer estar sempre entre as publicações frequentes das pessoas, aliás, desculpa, as publicações recentes das pessoas. Isso é o ideal. E para você conseguir isso, você tem que ter uma frequência, certo? Então a gente vai descobrir primeiro quais são os interesses e a gente vai descobrir qual a frequência para aqueles meus conteúdos estarem entre as publicações recentes das pessoas. Ah, é fácil, né, Jéssica? É só publicar várias vezes, que aí várias vezes vai estar nas publicações recentes. Provavelmente, gente. Mas vai estar nas publicações recentes de pessoas completamente diferentes. Então, você vai perceber que seu alcance vai ser menor, vai alcançar cada vez menos gente. E você nunca vai conseguir chegar a um número máximo de pessoas assim que você gostaria que aquela publicação chegasse. Então, estar entre as publicações recentes não significa estar publicando o tempo inteiro. Isso vale, gente, para stories. Quando a pessoa vê aquele monte de bolinha lá em cima, deixou de ser tracinho, ela passa. Ela, nossa, não tenho paciência, não vou ver. Existe também um bom senso, um equilíbrio entre quantidade de conteúdo que você também coloca nos stories, tá? Mas pensando em feed, você vai avaliar duas coisas muito importantes, além do interesse. Você vai olhar
os horários que as pessoas costumam engajar mais com o seu conteúdo. Ah, fácil, Jéssica. Tem aquelas pesquisas aí que sempre soltam todo ano, quais são os horários nobres da internet. Horário nobre da internet não significa horário nobre do seu perfil. Então, você vai olhar também em que horário as pessoas costumam a engajar mais com aquele seu conteúdo. E dali você vai conseguir pensar, pô, eu consigo fazer X conteúdos desse interesse e eu percebi que eu tenho 2 horários muito bons. Eu vou ficar com esses 2 horários, então serão 2 posts por dia. Ah, não, 3 posts, 3 horários aqui é matador, sempre com esses temas de interesse das pessoas. Perfeito, você vai fazer essa conta. Minha única dica é, especialmente para feed, tá? As publicações, elas precisam de um intervalo para performar. Se eu jogo um conteúdo e logo em seguida jogo outro, o algoritmo se perde. E aquela publicação que eu lancei, ela vai perder na performance dela. Isso não é um cálculo matemático exato, tá? Mas é um estudo bem de campo mesmo, que se você joga publicações muito próximas, o alcance da anterior acaba sendo prejudicado e, por consequência, o da nova publicação também, porque o algoritmo ele vai calculando isso, tá? O alcance diminuiu aqui, então eu vou diminuir aqui também, porque esse perfil não está lançando conteúdos interessantes. Tem todo um raciocínio por trás. Esse algoritmo está sempre aprendendo e tentando fazer o quê, gente? Fazer pagar impulsionamento? Provavelmente, mas mesmo o impulsionamento tem que ter esse bom senso, porque imagina que hoje em dia há muita produção de conteúdo na internet. Então o algoritmo, ele tenta o algoritmo ele tenta otimizar esse conteúdo para as pessoas. Então ele vai calcular assim, fulano tem muito interesse sobre isso, ele costuma gostar disso, então a publicação dessa página nesse horário pode ser interessante para fulano, vou mandar para ela. Mas ciclano, que também curte a página, já não tem tanto interesse nisso assim, não demonstra gostar muito das publicações, eu não vou alcançar com esse conteúdo não, vou jogar para outra pessoa. Ou não vou jogar, porque aqui eu tenho mais desinteresse do que interesse. Dá para pegar mais ou menos? Qual é a essência da resposta dessa pergunta? Há limite? Não há limite. Há limite o seu limite. A pergunta é, qual é o limite para conteúdos no perfil institucional? Não existe uma regra para isso. Existe você estudar o seu público, entender as necessidades do seu público e equilibrar isso com a sua capacidade de produção e também pensando que existe um algoritmo que está ali trabalhando o tempo inteiro e você precisa atender esse algoritmo também. Você atende a pessoa, você atende as necessidades da sua instituição e um algoritmo que está trabalhando arduamente para qualificar os conteúdos que ele entrega para as pessoas de modo geral na internet. E aí, quando eu mencionei a questão dos stories, é porque às vezes as pessoas usam os stories como usam o Twitter, né? Colocando bastante informação. Quanto mais stories tiver, mais preguiça as pessoas tendem a ter de acompanhar seu conteúdo, tá? Você pode acompanhar ali que o número de visualizações ele vai reduzindo conforme você vai publicando stories. Ah, mas dura 24 horas, no outro dia a pessoa pode terminar de ver. Quando ela vê aquelas bolinhas, ela já pula para a próxima pessoa, porque imagina, sei lá, se ela segue 300 pessoas, por que ela vai parar, de repente, assim, meia hora só para ficar vendo seus stories, né? Faz as contas, assim, de 15 em 15 segundos, quanto tempo a pessoa precisa dispor para assistir o seu conteúdo. Então, tenha muito cuidado com os stories, tá? Ah, são só 15 segundos, mais 15 segundos, mais 15 segundos, mais 15 segundos. Cansou a pessoa, ela não tem esse tempo disponível. Ela tem muito mais conteúdo para acessar. E se seu conteúdo não foi extremamente interessante,
ela simplesmente vai passar. E instituição pública, gente, para quem trabalha e sabe muito bem disso, ela já tem um estigma muito grande. As pessoas já recebem um conteúdo de instituição pública com certo desdém, assim. Ah, gente, porque historicamente a instituição fez isso, faz aquilo, ou porque as pessoas não gostam do governo, ou porque entendem que tudo que é público não é legal. Então, assim, você tem que trabalhar isso com aquelas pessoas. Não adianta você socar um monte de informação na cara dela. Ela não quer um monte de informação. Ela quer informação de qualidade. E aí ela vai passar a olhar para a sua instituição nas redes sociais com mais atenção. E para ter esse conteúdo de qualidade, você vai pensar em várias coisas. Várias coisas. Eu até anotei aqui um pouco disso tudo que eu estou falando, mas isso é uma conversa para um outro momento, que é exatamente a minha área que eu me dedico mais, que é a produção de conteúdo, como produzir conteúdo para a internet, qual é a qualidade do conteúdo, o que causa interesse, o que é bom falar, como falar, o formato, tudo isso. É uma conversa muito à parte, que eu já estou misturando aqui com a pergunta do limite de publicações. Vou partir para a próxima, que é: pode ter uma linguagem coloquial numa página de governo? Eu acho que isso é a dúvida de todo mundo que trabalha com instituição pública, porque diferente das marcas, a gente às vezes tem que respeitar certos ritos, certos dogmas, por assim dizer, das instituições. Tem os rituais, né? Especialmente as instituições do judiciário, elas têm toda uma regra para ser seguida, até a linguagem é muito específica daquele meio. Só que a gente tem que lembrar que em rede social eu não estou falando de juiz para juiz. Às vezes eu estou falando de juiz para o seu Zé lá no, sei lá, interior do Amazonas. Então, tipo, não é um conteúdo quadrado, cheio de latim que vai alcançar o seu Zé. Eu preciso pensar nesse cidadão. Então, sim, gente, usar uma linguagem coloquial em página de governo é ok, não tem problema. Falar errado é bom? Jamais. Não, manter, é claro, a clareza da sua fala, um português correto, mas não há problema de usar uma linguagem mais coloquial. É aquela linguagem que vai atender tanto o cara que é PhD, quanto o cara que não estudou, que tem mal ali a quarta série. Você tem que olhar para esse público, especialmente como instituição pública, como alguém que você está servindo, você está prestando um serviço público. Como é que se presta um serviço público de qualidade para um público tão diferente? É atendendo por baixo. Você vai olhar para aquele que tem talvez menos formação. Não adianta eu complicar a linguagem. A ideia das redes sociais não é essa, é simplesmente facilitar, chegar com mais clareza para aquele cidadão comum. E ele pode ser um grande cientista, como ele pode ser um padeiro. Então você tem que olhar para essas pessoas de maneira igual, pensando que quem é que vai ter mais dificuldade de entender a sua publicação. Aí a pergunta é agora: como ter conteúdos diversificados apesar da página institucional? Olha, a variedade de conteúdo em uma instituição pública, eu acho que é a coisa mais simples da gente conseguir. Você só precisa entender exatamente, voltando lá no início, qual é o interesse do seu público, né? Por que uma pessoa decide seguir uma página, de repente, de uma prefeitura, né? Será que ela quer mais saber de serviços ou ela quer saber do mandato do prefeito? Geralmente ela quer saber mais de serviços, do que está sendo feito, tá? Então, você tem que entender realmente o que as pessoas estão buscando na sua página. E aí você pode, inclusive, lançar pesquisas, perguntar o que as pessoas gostariam de ver.
Olha, você que segue aqui a página, muito obrigado por contribuir com a nossa comunicação pública. O que você mais gostaria de ver aqui? O que você mais gosta de ver? Você pode fazer essas perguntas para o seu público. Você escolhe ali qual método, né? De preferência que não o tire do canal, que vá para uma página de pesquisa, não. Algo que você consiga perguntar ali e mensurar por ali mesmo. Isso realmente as pessoas gostam e participam bastante. E aí você vai construir, gente, do que a instituição gostaria de colocar como público, né? O ideal é que toda instituição pública tenha o seu planejamento de comunicação e dentro do planejamento de comunicação a área de digital seja contemplada. E aí você vai pegar esse planejamento, vai somar com os anseios das pessoas, porque é uma coisa vívida, é uma coisa que imutável, nada muito sólido, e vai transformar aí no seu cronograma de publicações. Você pode criar editorias. Na quinta-feira eu vou falar sempre disso, na terça-feira daquilo. E nesse dia eu vou fazer um quadro assim, um assado. Você vai definindo isso de acordo com os temas que você necessariamente tem que trabalhar e com aquilo que a população gostaria de ver. A população quer ver meme, quer ver entretenimento. Por que não? Tem como juntar isso com o serviço que a sua instituição presta? Talvez sim. Então, tenta fazer realmente esse vínculo, esse cálculo aí com o seu planejamento. E aí isso acaba entrando aqui numa outra pergunta, né? Quais são os limites para brincadeiras, memes e figurinhas? Bom senso é tudo, né, gente? Instituições públicas, elas estão servindo pessoas nas mais diversas condições sociais, educacionais, emocionais também. Então, assim, numa cidade, por exemplo, que teve uma grande tragédia, qualquer que seja a tragédia natural, provocada por alguma coisa, não tem o menor sentido eu aproveitar uma data tipo o dia do Orgulho Nerd e fazer uma brincadeira, tá? Você tem que estar atento aos fatos, o que está acontecendo na sua cidade, ou num país como um todo, né? Se a sua instituição for uma instituição federal, para você também não entrar em umas brincadeiras em momentos inadequados. Mas Jéssica, se for assim, o tempo todo está acontecendo algo. Sim, gente, o tempo todo está acontecendo algo ruim com pessoas, normalmente individualmente. Mas quando a gente tem momentos de muita comoção, a gente tem que estar atenta a essa comoção também, prestar solidariedade, respeitar aquele momento e, às vezes, evitar até publicar. É uma postura que eu adoto em momentos que realmente não cabem. Não cabem eu estar falando absolutamente de nada, porque estamos todos pensando em outra coisa e talvez fosse falta de respeito eu estar falando, de repente, de uma coisa engraçada, de uma coisa que não tem nenhuma ligação com um fato específico que causou comoção. Mas você pode fazer brincadeiras? Pode, as pessoas gostam, elas se divertem, elas começam a enxergar a instituição de uma maneira mais humana. Memes, tem que ter cuidado também, especialmente com a questão do direito autoral. Aí você tem que conversar com o jurídico da sua instituição e ver como ele enxerga isso, até porque caso você tenha um problema, o seu jurídico tem que saber defender a instituição nesse caso. Figurinhas, enfim, tudo isso é possível de ser feito, inclusive no GDF a gente usa com parcimônia, mas a gente usa. No WhatsApp tem figurinhas, enfim, e as pessoas gostam. Às vezes criticam, a gente recebe crítica também. E você tem que estar pronto para as críticas, sabe? Pessoas às vezes não entendem a brincadeira ou não entendem por que você está falando em tom de brincadeira, acha que a instituição tem que ser séria e burocrática sim. E aí isso é uma percepção das pessoas. Aí você vai pelo lado da maioria nesse caso, né? As pessoas gostaram, ok, não tem problema eu ter recebido aqui um comentário negativo. É fato, a gente tá na chuva para se molhar, né?
só saber realmente dosar isso. Não dá para falar, eu não concordo com a postura de ser tudo brincadeira, de transformar tudo em uma grande estratégia para obter números, alcance, porque às vezes foge do público-alvo da instituição, né? Vamos pensar numa prefeitura. Ah, a prefeitura ficou super famosa porque fazia muitas brincadeiras. E aí várias pessoas de várias outras cidades do país começaram a seguir a prefeitura. Aí você ia olhar os comentários, aí tinha lá o cidadão que morava naquela cidade e falava assim: não estou entendendo que você está falando disso. Se aqui na minha rua tem 3 anos que tem uma cratera que está fechando a rua e vocês não resolvem. Eu vi isso acontecer, gente, várias vezes. Porque às vezes a gente vai no oba-oba, o mundo digital é muito divertido, a gente quer fazer, a gente fica feliz com os números, mas a gente não pode esquecer que o nosso papel é servir o cidadão. E às vezes nosso cidadão é cidadão local. Às vezes o nosso cidadão é um cidadão específico, um cidadão carente. Então a gente tem que saber quem é o nosso público. A gente tem que estudar isso, entender, para também dosar essas brincadeiras e não transformar isso tudo em um grande hit de internet. Ah, itei hoje porque fiz essa brincadeira, e para as pessoas, de modo geral, aquela brincadeira não agregou nada. Eu gosto muito de brincadeiras na internet, desde que elas tragam alguma coisa útil para a pessoa. Às vezes a prestação do serviço, às vezes alguma sugestão de cuidado, de atenção com aquelas pessoas, às vezes uma troca a partir ali dali a gente criar novos conteúdos com base nas sugestões da conversa com as pessoas, que começou com uma brincadeira. Não acho que brincadeira por brincar, acho que não realmente não atende aos anseios de uma instituição do setor público. Aqui entra numa questão que ela é legal, tá, gente? Ela é uma pergunta muito importante e eu entendo que é um problema sério para alguns aí responsáveis das mídias digitais conseguir atender, responder, controlar, que é: a autoridade deve aparecer no feed? E aqui, gente, vale para tudo, tá? Acho que não é uma pergunta que se limita ao feed, não. A autoridade deve aparecer? É óbvio que a autoridade vai aparecer. A forma como você vai expor essa autoridade nos conteúdos é que vai dizer se isso é um problema, uma infração legal ou não. Existe o princípio da impessoalidade. E aí eu vou juntar isso a uma outra questão, tá? Que é: servidores devem ter visibilidade na página institucional? Eu entendi aqui que devem ter visibilidade é como expor, né, os servidores na página, assim como as autoridades. Então, eu entendo que seja uma pergunta só, tanto autoridade quanto servidores. E aí a gente tem que pensar no princípio da impessoalidade. Se eu transformo as redes sociais de uma instituição numa grande vitrine para falar de pessoas e não necessariamente do que a instituição faz, eu estou usando a máquina pública para promover alguém. E isso que legal. Você não pode fazer isso. Isso cabe processo. O Ministério Público, pelo que eu tenho acompanhado, ele tem ficado bem em cima dessas questões, ele tem acompanhado alguns casos, especialmente até no próprio TSE, em época de eleição, fica mais atento a isso, se alguém, né, um possível candidato, está se promovendo com perfis sociais de instituições públicas, porque realmente, gente, é muito fácil eu pegar um público específico e usar as ações que são da instituição para criar uma imagem positiva para alguém. Isso é simples de fazer, né? Aquela coisa muito de assessoria de imprensa, de falar: o prefeito fulano de tal realizou, entregou, apresentou, fez. Não foi o prefeito, gente, foi a prefeitura. Ali tem secretarias envolvidas, tem outras pessoas envolvidas, é um serviço da prefeitura, não é do prefeito. Então, o que eu sugiro? Evite ao máximo usar a imagem de pessoas com cargos eletivos ou não,
de instituições públicas nas suas redes sociais institucionais. Ela que faça o trabalho dela, a imagem dela no perfil pessoal dela. Não tem que ser feito pela instituição. Ah, porque o prefeito trabalha tanto. O prefeito, meu bem, que ele foi eleito para isso, ele tem que trabalhar mesmo. E isso não precisa necessariamente ser usado como uma pauta de conteúdo para as redes sociais da instituição, da prefeitura, enfim, de modo geral, não tem que ser assim, tá? Então, não. O que eu falo assim, ao máximo que você puder evitar, porque às vezes, fiz só uma vez, mas a forma como você fez foi completamente enaltecendo a imagem, colocando em primeira pessoa ou qualquer coisa do tipo, e isso pode ser mal visto e causar problemas sérios para você, para a autoridade, para a instituição e para toda a credibilidade que o conteúdo que aquela instituição tem nas redes sociais. Então evite. Vamos evitar a fadiga e seguir com conteúdos realmente interessantes para a população. Vou até contar aqui uma experiência que eu tive quando eu trabalhei no Senado, que eu trabalhei lá com as mídias sociais, né? Uma vez eu recebi a ligação de um determinado senador que era pedindo para fazer uma publicação no perfil, na época era o Facebook, grande rede do Senado, só dele, falando que ele tinha apresentado um projeto X. Aí eu expliquei para ele que assim, olha, senador, a gente não faz esse tipo de publicação na página do Senado, porque o Senado é uma instituição que está a serviço da população e não simplesmente de um ou outro senador. Então, se imagine o senhor que todos os 81 senadores resolvam que a gente tenha que fazer as publicações de acordo com o que eles querem, a gente para de prestar um serviço para a população. Ou seja, a gente vai falar do seu projeto, sim, porque ele é um projeto que é de grande interesse das pessoas, de modo geral, impacta diretamente na vida dessas pessoas. E a gente vai falar, mas a gente não vai falar com a sua foto, a gente vai falar explicando o que esse projeto muda na vida das pessoas caso ele seja aprovado. Foi uma discussão que renderam 2 ligações. Expliquei a primeira, expliquei a segunda e, no fim, acabou entendendo. E eu sempre falava, olha, mas se o senhor quiser fazer isso, é interessante que a sua própria assessoria faça nos seus perfis, para que as pessoas que acompanham, que são os seus possíveis eleitores, saibam do trabalho que o senhor está realizando aqui. Mas o Senado vai falar do projeto, ele não vai falar da figura do senador. E aos poucos a gente foi mudando essa ideia de jogar ali na rede o conteúdo com a cara de alguém, o nome de alguém, para falar realmente do que aquilo impacta na vida das pessoas. E, obviamente, o resultado foi muito maior, né? Mais alcance, mais engajamento, mais interesse, mais compartilhamento, mais tudo. Porque as pessoas, de fato, entenderam do que a gente estava falando. A gente não estava falando, senador fulano de tal, do partido tal, lançou o PL X, que fala disso e disso. Não. O projeto de PLX, lá, se aprovado vai, sei lá, ampliar a licença paternidade de 5 para um mês. Enfim, era mais ou menos isso. Além de outro tipo de conteúdo que a gente produzia, o Senado continua produzindo. Mas você vê que você consegue falar sem colocar o nome da autoridade, porque não é isso que a pessoa quer saber. Se ela quiser saber quem foi o autor do projeto, ela vai procurar saber quem foi o autor do projeto. Mas não é do interesse daquela pessoa saber isso, normalmente. Então, evite. E aí entra aqui outra coisa. Cards de parabéns para autoridades políticas devem ser postados? Jamais. Jamais, gente. Isso aqui não é o jornalzinho do House Organ, não. Pra gente ficar dando parabéns. As pessoas não querem saber disso. Isso não é folhetim, não é panfletagem de forma alguma. Rede social de instituição pública não serve para ficar dando parabéns para a autoridade. Até porque você imagina assim, eu dei parabéns para uma autoridade X, mas eu tenho que dar então para todas as outras autoridades, independente do nível hierárquico, por que para uma ou não? Você vai criar um problema para você.
não vale a pena, o risco é muito grande, tá? Lembre-se sempre do princípio da impessoalidade. Não, não e não. Como aproveitar as redes sociais na comunicação interna? É uma pergunta bem interessante. Eu acho que vocês têm que pensar que, primeiramente, você tem que estimular o servidor a participar das redes sociais daquela instituição. Inclusive sugerindo assuntos, às vezes numa determinada área, há algo acontecendo que você não saiba. Então, o servidor, ele se sentir valorizado pelo trabalho que ele realiza. Eu vou falar do nome do servidor? Pode acontecer, gente, mas volta sempre à impessoalidade. Foi o servidor sozinho? Às vezes é uma questão de departamento, foi o departamento que fez, foi a instituição que fez aquilo, não foi o fulaninho, a fulaninha, nem ninguém assim. Então, eu acho que você tem que estimular as pessoas a participarem das redes sociais, a informarem você sobre o que está acontecendo nas áreas dela, para que você possa produzir conteúdos nesse sentido. Porque se algo está acontecendo dentro de uma instituição pública, de alguma forma vai acabar impactando a vida do cidadão de forma geral. Então, eu tenho que casar isso entre dar visibilidade ao trabalho feito pelos servidores da casa e como isso chega na população. Eu acho que é um grande desafio ainda, especialmente porque a gente, na maioria das vezes, não tem verba, né, de publicidade para fazer impulsionamentos direcionados nas redes sociais para determinados públicos. Então, às vezes, falar de servidor público numa página de instituição, às vezes pode ofender o cidadão comum, que não é servidor, às vezes porque ele pode, sei lá, a área tal, os servidores agora vão ter plano de saúde, e a gente aqui sofrendo com essa saúde precária. Então, assim, você tem que pensar nisso, tá? Como é que aquela informação vai chegar para o cidadão comum? Sempre lembre que você está trabalhando ali para um público bem diverso. Então, aproveitar as redes sociais para a comunicação interna é meio complicado, porque às vezes o assunto é sensível demais para pessoas externas. Então, dá para usar sim, comunicar os seus servidores de alguma ação interessante, focada neles, mas sempre dê uma olhadinha em como as pessoas fora da instituição vão enxergar aquilo. Se é privilégio, se é alguma coisa que para elas faça muita diferença e elas não tenham acesso por não serem servidoras e considerarem que aquilo devia ser um direito de todos. Então, pense nisso, assim, eu acho que é possível, mas eu acho que é bem calculado e deve ser moderado, tá? Acho que não deva ser algo muito recorrente, porque, mais uma vez, a gente está falando para um público muito diverso. Eu tenho uma pergunta aqui, que é: como os dados da Codeplan podem me ajudar na criação de conteúdo? É uma pesquisa, né? Que é feita, são várias pesquisas que a Codeplan faz sobre o Distrito Federal, enfim, realmente, gente, são dados muito ricos. Se você olhar com cuidado, você pode produzir muitos conteúdos. Pensando aqui em Distrito Federal, se você for de repente de uma administração, você pode olhar os dados específicos daquela região administrativa. Entender ali quais são, de repente a maior necessidade da população, o que elas buscam mais, o que elas são mais mulheres, são mais homens, são pessoas mais instruídas, menos instruídas, com muita renda, pouca renda. Você vai descobrindo, inclusive, como falar, a linguagem que falar para essas pessoas. Então, pesquisas como essa, que a gente tem aqui no Distrito Federal e provavelmente vários outros órgãos e governos, enfim, tem, né, como o IBGE, te dão muito norte e pode te dar muita pauta. Inclusive, você poderia
criar um planejamento só com as informações dessas pesquisas, né, de domicílio, enfim. Só saber realmente ler aquelas informações e enxergar nelas oportunidades. Você pode olhar, olha só, a maioria das pessoas no Distrito Federal são mulheres. O quanto eu falo para mulheres aqui na página? Eu falo muito pouco. É uma coisa para pensar, entendeu? Vou falar mais com as mulheres, né? Às vezes fazer um conteúdo focado nelas, ou nos jovens, nos estudantes, como falar com jovens com os estudantes, enfim, tudo vai se correlacionando. Eu acho que você ter uma fonte de dados como essa é realmente riquíssimo, tanto para gerar pauta, como para te direcionar em como falar com as pessoas. São duas diretrizes bem interessantes. Aí eu tenho perguntas aqui que são de outras pessoas, de outras instituições, que se encaixaram já nessas perguntas anteriores, né? Na minha instituição eu não consigo gerar engajamento. Aí isso eu respondi com a pergunta lá do qual é o limite para conteúdos no perfil institucional. É você saber trabalhar com o algoritmo, né? Você entender o que é interessante, entender sua frequência de publicações. E aí vou falar mais uma coisa que o algoritmo gosta muito e que muitas vezes é muito comum as instituições e marcas até, mas as marcas estão mais à frente que nós, de modo geral, nesse sentido. É um relacionamento, que é o princípio básico da rede social, gente, é rede social. As pessoas não estão ali para ver conteúdos de vitrine. Vou ficar mandando, não é uma via de mão única. Elas vão fazer perguntas, muitas perguntas, às vezes, sem nada a ver com o conteúdo que você acabou de publicar. E, por favor, responda o máximo que você conseguir. Eu sei que é um trabalho que demanda muito, dependendo aí do público da instituição. É humanamente impossível responder a todo mundo, mas o máximo que você conseguir, responda as pessoas, se relacione com o seu público. E aí, vai o comentário no post, vai o inbox, vai aquela marcação. Incentive que as pessoas te marquem. Converse em publicações, no caso do setor público, de outras instituições, de uma ação bacana que envolve a sua instituição. Entre em conversas. Rede social é uma grande conversa, que você pode participar aqui paralelamente, que você pode comandar a conversa toda. Você tem que saber aproveitar isso. E o algoritmo enxerga isso muito positivamente, tá? Ele enxerga como relacionamento quando o quanto que a sua instituição é mencionada, quantas pessoas estão falando disso, né? Ele enxerga o quanto você interage, as pessoas interagem com você e você interage com elas. Então é importante que você não ignore. Eu não vou responder porque eu não dou conta. Será que realmente vale a pena a instituição estar na rede social se eu não consigo conversar minimamente, entender os anseios do meu público e conversar com ele? É uma coisa para se pensar, tá? Não adianta soltar, divulgar igual uma televisão que fala, e a pessoa responde lá do outro lado para o JM, por exemplo, boa noite, mas o William Bonner nunca vai saber que aquela pessoa falou boa noite naquele dia. Nas redes sociais a gente sabe quando a pessoa falou, por que ela falou, ela vai perguntar de novo. Vamos tentar fazer essa reflexão da nossa capacidade de responder às pessoas, de interagir com as publicações de outras pessoas, de outras instituições, para que o nosso algoritmo entenda que a gente é bacana, é um perfil bom e vale a pena interagir conosco. Bom, gente, esse é o resumo das perguntas. Tem outras perguntas de instituições públicas aqui, mas que merecem, acho que vídeos exclusivos, né? Como escolher as plataformas, 3 plataformas para uma licitação de monitoramento. Como fazer licitação de comunicação digital, de agência digital.
Isso são coisas muito específicas e complexas que merecem realmente aí uma consultoria para entender especificamente as suas necessidades. Eu acho que eu consegui pegar aqui perguntas que vão atender mais do que uma pessoa, do que uma instituição, né? Separei essas que, de modo geral, atende a todo mundo. Mas, caso você tenha realmente interesse em aprender mais sobre essas outras coisas, a gente pode conversar, podemos pensar em outros vídeos, em outras formas de tentar resolver e sanar o seu problema, tá? Bom, como eu disse antes, isso aqui é uma série de vídeos para responder a perguntas que as pessoas me mandaram sobre suas dores, sobre as suas dificuldades em redes sociais. Eu tenho outros temas e o próximo tema, que é a gestão de redes sociais. Ele tem bastante relação com o que a gente falou aqui, mas não vai ser exclusivamente de redes sociais do setor público, tá? Vou falar de gestão de redes sociais de modo geral, como a gente gere, algumas perguntas bem específicas que pode ser a sua dúvida, né? Como deixar um feed bonito ou não, se isso é importante ou não. Isso tudo a gente vai conversar no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se talvez tenha ficado alguma dúvida, por favor, coloca nos comentários que a gente responde, com certeza. E se você tem sugestão também de assuntos para a gente trabalhar aqui no canal, só colocar aí que a gente vai se falando. É isso, gente. Foi ótimo estar com vocês. Espero que eu tenha resolvido aí alguma coisa das dúvidas de vocês. E a gente se fala em breve, tá certo? Deixa eu até ver se eu não estou esquecendo nada de falar para vocês aqui, porque é a estreia, né? A gente fica um pouquinho nervosa e talvez algumas coisas passem batidas. Não, eu acho que eu falei tudo, nenhuma dúvida importante se perdeu aqui. E aquelas que de instituição pública, gente, que eu não tenha mencionado, é realmente porque eu acredito que são perguntas muito mais complexas que merecem uma atenção melhor. Como esses vídeos aqui, eles são focados mais, assim, em responder mais pessoas do que coisas muito pontuais, eu acho que a gente precisa de um outro momento para resolver esses problemas mais complexos. Então, eu vou chamar você para uma conversa mais para frente, tá bom? Então é isso, até a próxima e obrigada por ter ficado até aqui.